Isso que o padre comentou, né, das novelas também, isso é muito interessante, porque é um conteúdo que está ali todos os dias te acompanhando por meses, e tem casos, assim, estudos inclusive de novelas que às vezes falavam a respeito, por exemplo, de divórcios, etc., banalizavam o casamento e tal, que foram responsáveis, inclusive, pelo aumento de divórcios, né, em casamentos, etc. Eu queria puxar um pouco essa pauta para a gente falar, porque o assunto hoje é fé e ideologia, né? E eu queria entender, cara, vamos do básico, assim. Pedrão, o que é ideologia? Olha, a ideologia é um fenômeno que quer reconstruir o mundo a partir da imagem e semelhança da escuridão interior de quem quer o poder. Basicamente é isso. É uma usurpação da criação divina, um ódio àquilo que existe como realidade e uma tentativa de substituir essa realidade mediante a concentração do poder político, né? É realmente uma tentativa de recriar o mundo à imagem da sua ideia. Pois não, fica à vontade. É porque algumas pessoas falam também, eu queria que se o padre também quiser entrar nessa... Sim, não é uma definição completa, mas... Não, perfeito. Mas é porque, de repente, alguém fala, mas religião também é uma ideologia, né? Como é que a gente sairia dessa, assim? É mesmo uma ideologia, só que... A fé, ela é antagônica, à religião? A ideologia, eu posso... A religião não é ideologia, no caso? Na minha concepção, sim. Você não tem como juntar a fé e a ideologia. Na medida em que a fé é uma abertura da inteligência à verdade revelada tal qual a verdade foi criada. E a ideologia é um fechamento da inteligência à realidade tal qual ela é e a substituição por uma verdade que eu crio. Então são dois movimentos intelectuais distintos, dois movimentos de alma distintos, duas cosmovisões completamente distintas. Razão pela qual você não vai ter jamais uma ideologia que corresponda exatamente a uma doutrina. Pelo menos uma doutrina cristã. Isso é uma impossibilidade. Você pode ter uma ideologia que seja uma deturpação da doutrina cristã. Como, aliás, a própria noção, o nosso querido Olavo, né, ele dava uma definição muito interessante, já que o padre falou aí de movimento revolucionário, que o movimento revolucionário tem 3 pilares fundamentais, né? A inversão do tempo, a inversão moral e a inversão do objeto pessoa. Então, a inversão do tempo, ele é uma corrupção do juízo final. Então, o que é que o revolucionário ele acredita? Para nós, o futuro ainda não está posto. Né? O futuro a Deus pertence. Na cabeça do revolucionário, não. A única coisa concreta é o futuro, e o futuro é o futuro revolucionário que ele defende. Isso significa dizer que tudo o que acontece e que aproxima desse futuro é bom, e tudo o que acontece que afasta esse futuro é mal. Ou seja, a justificativa para toda maldade em nome do futuro perfeito está dado. Isso elimina a possibilidade de moral, isso elimina a possibilidade de verdade objetiva. Mas de onde surge? De uma corrupção da ideia de juízo final. Quer dizer, no juízo final é quando todos os atos morais serão balanceados e aí você vai ter o real peso de todos eles, né? O conjunto de causas e de consequências. Para o revolucionário, o juízo final acontece quando a ideologia dele foi implementada. Só que aí tem um problema muito grave. O juízo final é feito fora do tempo. Tanto que é o fim da história. Enquanto o revolucionário, isso vai acontecer dentro do acontecer histórico, né? Então, assim, você não tem como juntar essas duas coisas, entendeu? E nós estamos numa fase bem avançada, realmente, do processo revolucionário. O revolucionário se coloca como juiz, né, da história e do mundo, assim, mais ou menos. Né? Eu queria ouvir um pouquinho do padre também a respeito desse assunto. Ideologia, a palavra ideologia foi posta em circulação por Napoleão Bonaparte. Olha só, interessante. Em termos muito depreciativos. Então, ele considerava ideologia uma ideia desprezível, né? E justamente com esse significado, ela foi, por assim dizer, definida pelo Marx. Então, a primeira definição de ideologia que aparece é dada pelo próprio Marx, né? Ideologia o quê? Bom, para o Marx, a epistemologia marxista, ela como que radicaliza a epistemologia kantiana. E na ideologia alemã isso aparece claro. Marx diz claramente que as únicas coisas que realmente existem, né, é a percepção direta da realidade, a percepção sensorial direta, imediata. O que passa disso é ideologia. Ou seja, é uma construção em que você toma uma ideia, você toma uma abstração, e a partir dessa abstração você recalcula a realidade. Ora, só que o próprio movimento marxista,
Depois de 1923, com a intervenção do Karl Korsch e todo o surgimento da Escola de Frankfurt, etc., criou um novo conceito de ideologia, que, por assim dizer, não é contraditório com o anterior, mas que considera tudo absolutamente como ideológico. Porque, vocês vejam, na abordagem do Marx, ideologia era tudo aquilo que não é a ação direta do homem. De fato, a Escola de Frankfurt não nega esse princípio. Só que eles agora começam a construir um universo ideológico para demolir o universo ideológico anterior. Né? Então surge aí a ideia de ideologia como visão de mundo, como uma visão de mundo. Então essas duas noções a gente usa o tempo todo. Então a gente fala ideologia em sentido negativo e a gente fala ideologia em sentido, digamos assim, positivo, como se tudo, de alguma maneira, tivesse um conteúdo de uma cosmovisão ideológica. É como se todo mundo tivesse uma lente pela qual enxergasse o mundo, né? Exatamente. Então essas duas ideias estão em circulação e a gente as usa dependendo um pouco do contexto. Agora, a sua pergunta é se a fé e a ideologia podem se encontrar. Sim. Né? É uma pergunta muito, muito difícil essa. Primeiro porque a palavra ideologia ela tem sentidos diversos. E depois, aquilo que a gente chama de fé também tem sentidos diversos. Né? Se você fala de fé como crença, como qualquer concepção do espírito humano acerca de realidades transcendentais, muito facilmente se vai absolutizar um aspecto parcial da realidade. Você vai fazer uma espécie de cosmovisão metonímica, Sim. que é a ideologia. Se eu trocar a palavra fé por religião, mudaria alguma coisa? No sentido de, a religião é um conjunto de dogmas, ou seja, é parecido, né, digamos assim, com uma ideologia marxista ou uma ideologia liberal, enfim. Como todas essas palavras, elas jeito, admitem, elas são mais de um muito fluidas. Então, quando a gente fala de religião, por exemplo, né? O que as pessoas entendem por religião? Então, aí você pode ter, sim, um encontro entre fé e ideologia. No sentido do cristianismo, se a gente pegar, digamos assim, os dois extremos, né? O sentido negativo de ideologia, tal como proposto por Marx, e o cristianismo, tal como foi concebido ao longo da história da teologia cristã, não há fusão possível. Por quê? Porque o cristianismo parte do dado de que a realidade existe e que ela tem que ser levada a sério. Você não pode colocar uma ideia platônica, digamos assim, como um substitutivo da realidade. Por um motivo muito simples. Cristo não veio para salvar o mundo das ideias, ele veio para salvar o mundo real. Então, a realidade tem primazia sobre a concepção. E essa é uma constante do pensamento cristão. E tem aquela pergunta.